Manuel, o maior homem do mundo, homem sábio e profundo, semeou conhecimento, missionário da pureza, fez brilhar, ó que beleza, essa nova geração. Salve Manuel Jacinto Coelho, o sábio dos sábios, nosso mestre querido. A ele todas as homenagens, hoje e sempre, porque ele merece, porque ele é o verdadeiro Deus, é aquele que veio nos salvar e nos mostrar o caminho para a salvação. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Amarinildo Osório, estudante de Cultura Racional da cidade de Manaus, estado do Amazonas. – 2019, ano do Retiro Racional, ano da Casa dos Três Poderes. Ser racional é ser concreto. Ser racional é ser firme, sólido, como um rochedo inabalável, como nos mostra o racional superior. E 2019, ano do Retiro Racional, ano da Casa dos Três Poderes, deu o seu recado. Essa casa continua firme, sólida, concreta, porque o que é racional e quem está ligado à fase racional é assim. E vem aí 2020, anunciando o ano da família. A família que é a base de tudo. E, nas minhas palavras, eu gostaria de fazer um pequeno relato, que mais, na verdade, é uma observação, que existe um estudante que todas as quintas-feiras ele vem ao Retiro Racional entregar flores. E numa noite, enquanto eu descia da varanda, eu vi este estudante chegando de mãos dadas com a sua companheira. Era um cair da noite, um sereno leve, aquela brisa e aquela calmaria que quem está em sintonia com o Retiro Racional consegue sentir. E essa cena veio de uma forma muito vívida quando, este ano, eu ouvi o pronunciamento de 2019 anunciando o ano da família. E isso nos reporta pensar na nossa família. Este exemplo que eu acabei de relatar mostra a base de uma família racional, que é um privilégio muito grande, quando você tem um companheiro ou uma companheira que olha na mesma direção e que você, além de dar uma boa formação profissional, educacional para os seus filhos, você também dá o principal, que é a formação da maior universidade que existe, que é a Universidade do Saber Verdadeiro de Cultura Racional. E para 2020, ano da família, como sempre, tudo começa por um processo de reflexão. Família, é estar em harmonia, Então, como que eu vou querer estar em harmonia no meu trabalho, com o meu vizinho, com os meus amigos, se na minha própria casa, com a minha parentela, com aquelas pessoas que são sangue do meu sangue, eu não consigo me harmonizar? Esse processo de harmonização começa de dentro para fora, Então é esse momento de fazer aquela faxina, aquela limpeza interior que começa pelo perdão.
perdão pelas falhas, afinal todos nós temos uma natureza humana, estamos ainda ligados a 3 energias, né? E por isso devemos o quê? Ser compreensivos um para com os outros. E esse exemplo, sim, vem de casa, vem da família, né? Para justamente acontecer aí uma mudança. E essa mudança, ela começa primeiramente por um processo de aceitação. Tudo na vida você precisa aceitar. Uma mudança de trabalho, um rompimento de um relacionamento, um novo projeto, uma doença, uma casualidade que acontece. Se a gente não aceitar isso como um processo evolutivo, porque naturalmente existem ali 2 energias entrando em conflito dentro de você, você não vai conseguir pôr ordem na casa, no seu interior e se harmonizar. Passado pelo processo de aceitação, eu diria que essa harmonia, ela também está ligada à compreensão de não fazer ao outro aquilo que você não quer para si, de respeitar, né, os limites e a boa convivência. E por fim, esse processo de harmonia, ele exige uma mudança, ele exige uma ação. E como bem nos coloca o racional superior no primeiro volume da obra, tudo se transforma sobre ideias, vontades, pensamentos e o modo de proceder. E isso é ser racional, é mudar o seu procedimento para agir corretamente. Afinal, a lei natural, que é a lei verdadeira, a lei que nos rege, ela vence pelo cansaço, porque ninguém pode contra a lei natural. Então, meus irmãos, salve 2020, o ano da família, que possamos olhar, né, para dentro de nós e promovermos uma mudança primeiramente interna e que isso possa se propagar em nosso fazer. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de poder conversar com vocês nestes primeiros dias do ano de 2020. Salve! E, aproveitando, além da sabatina, eu me sinto na obrigação, ou de pelo menos de fazer algumas pequenas referências pontuais, por isso que trouxe a minha caderneta aqui, sobre o que nós acompanhamos aqui desde o dia 29 de dezembro, né, que foram essas maravilhosas festas e homenagens no ponto certo, no lugar certo e com as palavras certas, né? Todo mundo aguarda aí o 30 de dezembro, né, a data mais esperada por todos nós, porque sabemos da importância dela e de quem nós estamos homenageando. Então, quem esteve aqui ou quem de fora acompanhou de fato a verdade, viu que foi uma festa linda, uma banda realmente aí grandiosa, né, fazendo o seu trabalho. Eu pude conversar com diferentes pessoas de diferentes regiões do Brasil. Alguns saem correndo, mas eu vou correndo atrás para entrevistar, não foge de mim. E se você foi uma dessas pessoas, eu agradeço, né, a sua atenção, a sua disponibilidade, porque tudo aqui é uma colaboração, né? Entre algumas pessoas em particular, né, que me marcaram muito, foi a entrevista com a dona Vicentina, de Minas Gerais, que há mais de 40 anos vem nessa casa, e a primeira vez que veio aqui, no ano de 1988, foi recebida por ele, Manuel Jacinto Coelho, o nosso mestre querido. Outra pessoa que muito me tocou e é uma pessoa que eu quero cultivar uma amizade, é o excelentíssimo senhor jovem Rafael Guardiano,
no qual tivemos uma conversa hoje à tarde, e seus pais aqui presentes hoje, né, junto nessa conferência, o Edson e a Kênia, com quem eu também tive a oportunidade de se aproximar mais neste ano, educaram muito bem um ser racional. Porque na conversa que nós tivemos hoje, o Rafael me emocionou muitas vezes com as suas palavras, com a sua evolução. E isso é reflexo de uma família racional, né? E isso muito nos orgulha ver que esta juventude, né, é o espelho, né, é o futuro da nossa cultura racional. Parabéns, Edson, parabéns, Kênia. E, gente, realmente certas coisas para o momento em que a gente vive como estudante de cultura racional é pelo menos um pouco difícil de aceitar, né? Eu tenho uma página no Instagram e uma outra página no Facebook, mas não são páginas pessoais, são páginas que eu dedico à cultura racional, um trabalho que eu iniciei no ano de 2014, e hoje eu publiquei, né, alguns registros, né, das festas de final de ano, e nós sabemos que está circulando por aí, né, um vídeo dizendo que é uma montagem, que a festa que aconteceu aqui, as milhares de pessoas que estavam aqui esse ano não vieram, que é montagem. Isso é mentira, e isso tem que ser desmentido, porque quem estava aqui sabe a grandiosidade que foi essa festa, porque quem veio aqui, veio pelo chamado de Manuel Jacinto Coelho, e racional não mente, racional fala a verdade. E uma coisa que eu posso dizer, né, apesar da pouca proximidade, é que as filhas do senhor Manuel Jacinto Coelho, a quem eu tenho muito respeito e consideração, têm conduta racional e não iriam permitir adulterar um vídeo, um conteúdo e propagar mentiras na internet, né? Isso é o lado contrário que vem fazendo há muito tempo, e que a verdade seja dita. E o senhor, que eu não gostaria de citar o nome, que me ofendeu várias vezes na internet, nunca cheguei a ver nenhum vídeo dele e nem tenho interesse de ver, eu gostaria de dizer ao senhor que eu não sou pastor, mas que se eu fosse pastor eu seria o melhor, porque a minha mãe, Maria Lindomar da Silva Osório, me disse que na vida, meu filho, tudo que você for fazer, você tem que fazer com capricho, bem feito, com honestidade e integridade. Então ser pastor não é problema, o problema é a sua conduta, é o seu procedimento que não é racional, e existem muitos assim. E eu gostaria de relembrar a todos, e a nós também, estou incluído nesse círculo, que mesmo que seja uma história aí meio parafraseada ou de certo fato uma parábola, quando Lúcifer ele foi expulso do paraíso, ele levou consigo os seus servos, os seus discípulos. Portanto, quem está aqui na casa do verdadeiro Deus e respeita as ordens racional, está seguindo as ordens de quem é o maior homem do mundo, o verdadeiro Deus, o racional superior. E relembrar também que Deus, ele é tão grandioso, gente, mas tão grandioso, justo e soberano, que ele respeita um direito que todos nós temos, que é o livre-arbítrio. Respeitou na planície racional, quando nós, por conta própria, fizemos esse progresso involutivo, né? E continua a respeitar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio aqui. Mas, como tudo na vida, existe causa, efeito e consequência. E ninguém pode mais do que a justiça suprema a tudo e a todos. E ao tribunal racional e a quem está sentado naquela cadeira é quem compete fazer os devidos julgamentos. Eu encerro esse momento reflexivo com uma frase do Og Mandino que diz o seguinte: jamais existiu um mapa
por mais cuidadosamente executado em detalhe e escala, que elevasse seu possuidor 1 só centímetro do chão. Jamais houve uma lei, com quanto honesta que seja, que impedisse um crime. Jamais houve um pergaminho, mesmo como este agora que tenho em mãos, que ganhasse um tostão ou produzisse uma única palavra de aclamação. Somente a ação transforma o mapa, o papel, este pergaminho, meus sonhos, meus planos, meus objetivos em vida. Ou seja, não adianta eu ter um primeiro livro de cultura racional, não só para enfeitar ou folhear ou dizer que eu estudo, se eu não vivo a cultura racional no dia a dia. E uma reflexão que é para mim, e eu deixo aqui para todos nós, é que sejamos vigilantes ao nosso estudo, né? Porque se a gente for observar, uma matemática bem simples aqui, o dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, mais ou menos 10 horas você se dedica ao seu trabalho. 7 horas você vai ter aí para dormir. Há quem durma até mais, precise de 8, 9, ou quem durma 6 ou menos. Mas, enfim, a média que estabelece a Organização Mundial de Saúde é que o indivíduo deve dormir entre 7 a 8 horas, né? Aí você gasta, com todo o desenvolvimento urbano que a gente vive, mais ou menos uma média de 3 horas por dia para se locomover. Então, fazendo aqui uma rápida matemática, isso dá 20 horas. Ou seja, durante 20 horas, de 24 horas que o dia tem, você está extremamente ocupado. E nisso você realmente não tem espaço para fazer a sua principal obrigação, que é estudar os livros Universo em Desencanto. E aí fica, né, essa provocação. O que eu estou fazendo aí com essas minhas 4 horas? Que muitas das vezes a gente utiliza ela para ir na academia, para ir ao cinema, para ajudar o filho numa tarefa escolar. Então, sejamos vigilantes ao nosso conhecimento, ao nosso estudo, que é isso que faz de você um bom e um exímio estudante, e não um simples leitor. Salve, meus irmãos, feliz 2020, e desculpa realmente por ter me alongado, mas eu achei que era preciso e necessário. Muito obrigado pela atenção dos senhores.